sejam bem-vindos a esse programa tão peculiar e tão interessante nessa manhã, em que iniciamos o programa RessoiCast. Esse programa tem o objetivo de transmitir informações de saúde de uma forma um pouco mais ampla e tentando atingir de uma forma mais específica áreas da saúde que envolvem o estilo de vida e se complementam em diversas especialidades médicas e áreas de atuação afins dentro da saúde. Hoje nós temos a medicina do estilo de vida, que não é exatamente uma especialidade, mas é uma forma de atuar dentro da área de saúde que aborda questões um pouco mais amplas, sem que nós fiquemos muito presos a áreas específicas sem olhar o todo. A medicina do estilo de vida tem o objetivo de colocar a pessoa no centro de sua história, que vai exatamente de encontro ao objetivo da Clínica Ressoi, que é a clínica onde eu trabalho junto com 2 sócios. Meu nome é Samira Cota, oncologista clínica e médica clínica. Trabalho na Clínica Ressoi junto com o Dr. Thales Miranda e com o Dr. Gabriel. Gabriel é nefrologista, Thales é hematologista, e nós nos unimos na clínica em prol de transmitir e cuidar dos pacientes de uma forma em que a doença não fosse o centro da história, mas sim o paciente, se empoderando de conhecimento e entendendo o que ele pode fazer para cuidar de si, e não colocando a responsabilidade de um medicamento ou de um profissional na melhoria da nossa saúde, porque nós somos os protagonistas da nossa história. E dentro desse contexto veio a inspiração de trazer um programa que associasse várias áreas de saúde ao entendimento de cada um de nós em relação à possibilidade de protagonizar várias áreas de nossa vida. Nesse contexto, nós temos a MEV, que é a medicina do estilo de vida, em que nós vamos abordar 7 pilares essenciais de construção de saúde. E para isso, eu tive essa semana a honra de que uma colega de trabalho muito querida aceitasse o meu convite de participar comigo como a principal co-host deste programa. Então, hoje eu tenho aqui Daniele Gardoni, nutricionista, uma parceira de trabalho que Deus trouxe de uma forma assim, inusitada, né? A Daniele vai contar um pouquinho do trabalho dela, da história dela. Dani veio para Caratinga exatamente na véspera da Clínica Ressoi abrir, e nós precisávamos muito de um profissional que, ao meu ver, está na base de todo o processo de saúde, que é o profissional que trabalha com nutrição, que tem a minha inteira admiração e o meu inteiro respeito por abraçar essa base que eu considero assim o solo da vida, não é mesmo, Daniele? Sim, então, muito grata. Eu já te expressei isso em vários momentos, né? O quanto foi feliz esse encontro, de você ter vindo para Caratinga, ter entrado para integrar a equipe da Clínica Ressoi, e como que a nossa troca de trabalho flui de uma maneira tão leve, né, e tão promissora, eu diria, porque nesse pouco tempo de trabalho foi muito interessante os resultados que nós já conseguimos. Mas então, Daniele Gardoni, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio, né? Essa ligação inusitada de vamos começar o programa, vem ser minha co-host e vamos trazer um pouquinho de informação de uma forma diferente. Conta pra gente, Dani, um pouco da sua história, da sua vinda para Caratinga, do seu trabalho. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, dividir esse projeto com você, que eu acho que vai ser, né, assim, super enriquecedor para nós e para quem estiver, né, acompanhando a gente. E é isso, é interessante, eu acho que é muito interessante quando a gente tem propósitos na vida e parece que, eu falo que o universo conspira para juntar propósitos, para unir propósitos, né? Então, assim, eu já sou nutricionista formada há quase 15 anos, né? Já atuei em diversas frentes aí. Trabalho hoje principalmente voltada para atendimento de pessoas com doenças crônicas. Sempre foi muito esse meu foco de trabalho. Fiz residência na área de cardiologia. Trabalhei muitos anos no hospital de referência em BH na área com paciente renal, principalmente. E saí um tempo, fiquei fora acompanhando meu marido e resolvi voltar para Minas.
E quando eu resolvi voltar, eu tive muito aquela sensação de quero voltar, mas eu não quero voltar para Belo Horizonte, eu não quero voltar para a área hospitalar, eu quero voltar para minha cidade, porque eu sou daqui de Caratinga, né? Sou nascida aqui, minhas raízes estão aqui, minha família está aqui. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, falei, gente, quero voltar, mas eu queria muito achar alguma coisa alinhada com os meus propósitos. E é tão difícil hoje, né? A gente, às vezes, encontrar profissionais que queiram trabalhar juntos, né? Com objetivos, e igual você falou, por uma questão que eu falo que foi do universo mesmo, foi de Deus, a gente fez esse contato, e o primeiro contato, eu lembro, já foi muito bom da gente, né? Nosso primeiro contato foi online. Foi, eu tava lá no Pará, eu morava no Pará ainda, falando dessa ideia de voltar para Caratinga, e aí na hora que vocês começaram a colocar os propósitos da clínica, você, o Gabriel, o Thales, eu falei, gente, exatamente isso que eu buscava, foi, né? Tão interessante que quando nós desligamos a ligação com você, os três começaram a rir e falaram assim, ela vem, a gente não tá nem acreditando, é a nutricionista que a gente procurava, é ela. Então, assim, foi uma comemoração tão grande depois daquela videochamada. Foi muita coincidência, assim, porque eu comentei com uma pessoa, né, que até a irmã do Thales, que é médica também, ela falou, Dani, eles estão procurando alguém pra clínica. É você. É você, sua cara. Eu falei, ai, gente, tomara que dê certo, e está dando muito certo, muito, graças a Deus, né? Muito. E nesse programa, nosso objetivo, né, pra gente contextualizar um pouco para quem está nos assistindo, é transmitir para as pessoas essa questão dos pilares da vida, não é mesmo? Como que é importante que, para qualquer condição de saúde, a gente não olhe para a doença. Não apenas. Nós vamos ter que olhar, se ela já se instalou. Mas a gente sempre conseguir, além de olhar para a doença, olhar para o solo da vida. Porque se aquela condição aconteceu, é porque de alguma forma tinha um solo que tem alguns problemas. Tem algum solo que precisa de alguma coisa. Nutriente, água, sol, enfim. Essa questão da medicina do estilo de vida traz muito esse olhar para a base. Sim. Hoje a gente vive um momento em que as pessoas buscam ajuda para o contexto de adoecimento. E aí, depois que aquela máscara, eu costumo falar assim, aquela máscara é passada ali na doença, você passa aquele pano, você tira o sujo, você tira aquela questão ali que está incomodando, parece que resolveu. Mas e o solo da vida, não é mesmo? E é a questão que a gente trata, que é até o slogan da clínica, a questão do cuidado humanizado e de olhar a pessoa como um ser completo, né? Não adianta a gente querer olhar a pessoa particionada, vou olhar a doença dela aqui, igual lá na clínica que tem várias especialidades médicas, um vai olhar o rim, outro vai olhar questões sanguíneas, outro vai olhar a questão oncológica, o outro vai olhar a nutrição, mas aquilo ali é uma pessoa só. É uma pessoa que precisa ser considerada em todos os seus aspectos, né? Em todo esse solo que ela cresce, né? Ela tem vários aspectos que precisam ser cuidados e de forma integrada, né? Seja a alimentação, que a gente vai falar hoje, seja a questão do sono, seja a espiritualidade dessas pessoas, tudo contribui para a saúde e para a doença dela, né? Então, esse olhar que a gente chama de olhar humanizado, que chama de olhar integral do indivíduo, ele é muito importante, porque a gente precisa considerar todos os contextos para intervir em qualquer coisa que tenha necessidade naquele momento, né? Nosso propósito. O paciente no centro de sua história. Exatamente, exatamente. Vamos começar. São 7 pilares que a medicina do estilo de vida trabalha. E eu vou te convidar para abrir o primeiro pilar com o mais importante de todos: nutrição. Que é a alimentação, né? Então, Samira, eu gosto muito de falar, até assim, eu acho que é uma fala que quem é meu paciente já provavelmente escutou. Que eu falo que a alimentação é muito mais do que colocar nutrientes para dentro. Ah, você precisa de X de carboidrato, Y de proteína, tanto de gordura, essa vitamina, para o seu corpo funcionar bem. Mas a alimentação, ela precisa ser considerada em um aspecto muito mais amplo. A alimentação, ela tem outras coisas por trás que a gente precisa considerar na hora de propor qualquer coisa para uma pessoa que vá tocar. Acho que é um assunto muito sensível, a alimentação. A alimentação, ela engloba toda uma questão emocional, toda uma questão afetiva, toda uma questão de cuidado. E quando a gente vai mexer nisso, a gente precisa ter esse cuidado, né? É lógico que
as nossas escolhas alimentares no dia a dia determinam muito o nosso processo de saúde ou o nosso processo de adoecimento. E é muito interessante a gente ter as orientações necessárias para fazer boas escolhas. Só que essas boas escolhas, elas também precisam ser consideradas dentro de todo esse contexto que a pessoa vive, né? Então, eu gosto de falar que, assim, eu trabalho com alimentação, eu trabalho muitas vezes com indivíduos que têm alguma doença, alguma patologia associada, que a gente vai precisar fazer ajustes, mas é muito importante a gente ter esse olhar do que a gente consegue inserir, né, no cotidiano dele, em termos de escolhas alimentares para promover saúde, mas que considere todo esse contexto de vida dele, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu falo assim, que as nossas escolhas, algumas pessoas esperam, às vezes, desenvolver alguma doença, ter alguma coisa já associada para resolver. Às vezes sabe que determinado hábito alimentar, determinada coisa não vai, em longo prazo, trazer benefício, mas espera, às vezes, ter alguma patologia para querer mudar, para querer fazer alguma coisa diferente, né? É verdade. E muito interessante que a maioria das pessoas, quando pensa na nutrição, tem aquela ideia ainda fechada de que vou passar numa nutricionista e vou receber uma dieta. Isso. E aí eu acho que está o maior sabotador mental Sim. de quem pensa em buscar ajuda do ponto de vista nutricional. Sim. E isso ainda está muito no imaginário das pessoas. Eu vou receber uma dieta. E a ideia não é essa, não é mesmo? É de fato que o paciente compreenda como que ele vai reestruturar a sua alimentação, de modo que ele até consiga se perceber com mais disposição, né, com mais cognição, com mais produtividade. E isso definitivamente não está associado a uma folha que vai engessar um comportamento alimentar. Exato. Até porque ninguém consegue seguir o que está escrito num papel em longo prazo. Então, por isso eu bato muito no martelo da educação nutricional. Então, como que às vezes a gente precisa realmente fazer orientações específicas, modificações específicas para aquele momento, né? Para alguma determinada situação que precisa ser corrigida com mais urgência. Porém, como que eu vou levar isso para a minha vida? Como que eu vou conseguir aplicar isso na minha vida de forma a me trazer benefícios em longo prazo, né? Porque a gente não consegue seguir o que está num papel por um período longo. Então, a gente tem que até desconstruir essa ideia de que, vou no nutricionista para resolver tal problema, eu fui lá uma vez, pronto, ele me deu um papel e é isso. E eu não volto mais, eu já entendi. Exatamente, mas a vida muda. Né? O nosso cotidiano vai mudando, as nossas relações vão mudando, as nossas... fala até as oportunidades de escolha vão mudando. Uma coisa é você, às vezes, está num trabalho, está dentro de casa, pode fazer sua própria refeição. Outra coisa, você começa a trabalhar, você precisa delegar, às vezes, para um terceiro. Como que você vai fazer essas melhores escolhas? Então, isso a gente está em constante movimento, em constante mudança. E a nossa alimentação precisa ir se ajustando de uma forma benéfica a essas mudanças, né? Até porque eu falo que, assim, não fazer uma escolha boa hoje também é fazer uma escolha. Verdade. Né? Então, assim, mesmo se hoje eu resolvo, né? Eu falo, não vou preocupar com isso agora. Você está fazendo uma escolha de que provavelmente no futuro você vai ter que preocupar, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, acho que desde de criança. Os pais com as crianças precisam ter esse olhar atento à alimentação. Começa, né, com os pais. Quando eu recebo, às vezes, algum paciente que fala muito, minha filha, meu filho, eu não consigo ajustar, não come. A gente, na hora que começa a tirar a história, é muito fácil de enxergar que ali é um reflexo. Sim, e muitas vezes, hoje meu público de atendimento não é criança, mas a gente vê que muitas vezes as intervenções com criança precisa primeiro fazer a intervenção nos pais, né? Porque não adianta a gente querer que a criança faça algo se ele está vendo o pai e a mãe fazer algo diferente. Então, não vou falar que 100% das vezes resolve, mas às vezes a gente consegue ter um resultado muito bom, às vezes, com criança, ajustando o cotidiano e pensando nessa parte de alimentação especificamente dos pais, né? E a alimentação é tão complexo que vamos entrar numa questão aqui. Vou colocar uma frase feita aqui para a gente poder rebater. A frase, você é o que você come. Ok, é uma frase forte que tem o seu fundo de verdade, mas ela precisa ser editada, não é mesmo? A gente é o que a gente come, porém,
a gente é o que a gente absorve. Sim. Aí a gente entra num universo de questões que a maioria das pessoas não tem um conhecimento a fundo relacionado ao seu estado inflamatório e o seu padrão intestinal. Daniela é especialista nessa parte de modulação e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente, porque pode ser que aquela pessoa até esteja com um padrão, quando você faz seu recordatório alimentar, Uhum. às vezes você até consegue pegar uma história ok, Uhum. mas muita constipação, muita diarreia, muita alternância do hábito intestinal, aquilo que está entrando está sendo absorvido? Não, e às vezes até sintomas que não são tão claros assim. É aquela pessoa que, sente desconforto no fim do dia, muito estufamento. Às vezes a pessoa vai relevando aquilo ali por anos, né? E aí, por alguma situação, resolve que vai mudar a alimentação e acha que já tá tudo ok. E muitas vezes as pessoas chegam, né, para mim no consultório e quando vai me contando a rotina, fala, opa, tá, a gente precisa mudar isso, 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 mas primeiro de tudo, não adianta a gente fazer nada disso se a gente não melhorar essa parte intestinal. Então, vamos focar aqui primeiro, vamos fazer as modificações que a gente precisa para isso, porque a partir disso, a gente vai conseguir melhorar as outras coisas. E aí também é uma coisa que eu bato muito na tecla, e até o que você falou, assim, vai uma vez no nutricionista e acha que tá resolvido. Às vezes são várias questões que a gente precisa ir trabalhando, que se eu resolvo fazer isso tudo de uma vez, eu não vou ter aderência nenhuma, a pessoa não vai dar conta. Eu tenho um diabetes que precisa ser controlado, mas eu também tenho um intestino muito inflamado e isso tá me influenciando em outras questões, eu desenvolvi uma doença autoimune e tarará. Aí você fala, opa, então vamos lá. Eu ainda brinco assim, qual incêndio tá queimando mais? Então, peraí, vamos apagar esse incêndio aqui, apagamos esse, vamos pro próximo. Agora tá ok? Porque assim, Samira, as pessoas, elas não desenvolvem doenças que estão relacionadas com alimentação, ou qualquer doença crônica da noite para o dia. Isso é uma adição de hábitos ao longo da vida, né? E não adianta a gente querer achar que vai resolver também da noite para o dia. E hoje a gente está num momento muito de imediatismo, as pessoas querem a coisa para ontem, quer resolver a questão com uma pílula mágica, com um sorinho mágico, né? E a gente não consegue. É um processo. Então, realmente, e alguns processos dependem de outros. Então, igual você falou, não adianta, às vezes, essa pessoa, tô vendo que ela tá com uma deficiência de tal e tal coisa, de tal e tal nutriente. Não adianta eu querer suplementar, dar esse nutriente pra pessoa, se esse intestino dela não estiver legal, não vai absorver. A gente tá literalmente jogando dinheiro pela descarga, né? Exato. Então, assim, E aí é que eu bato na tecla de que a gente precisa entender esse indivíduo como um todo. Porque, às vezes, ela não tá comendo direito, ela tá com uma questão intestinal ali. Mas o que mais pode estar influenciando isso? Às vezes não é nem alimentação. E aí a gente vou entrar numa polêmica boa. Nós temos hoje, dentro dessa questão do imediatismo, pacientes aderindo muito a essa questão da suplementação injetável. Sim. Nós temos clínicas, falando bem abertamente, com cardápio de soro. Sim. Isso está chocando a comunidade médica, os Separado por nutricionistas. cores. Não é? Então, e é algo que ganhou atenção, ganhou holofotes, ganhou adeptos, ganhou pacientes. E a gente fica muito chocado com isso, porque é claro que tem pacientes que em algum momento vão precisar de uma suplementação venosa, injetável, ok, a gente trabalha com isso. Sim. Mas não pode ser algo contínuo. Nem banalizado. Eu sou um cliente da soroterapia, meu Deus! Quando a gente vê isso acontecendo, é muito fácil identificar o quão patológico está a mente das pessoas no sentido de querer uma resposta muito rápida e mágica, Sim. uma pílula que resolva. Então, é o que você falou. Ok, vamos fazer uma suplementação que seja injetável, que seja venosa, para trazer aquela disposição para a pessoa conseguir fazer o movimento de mudança. E aí a gente vai desinflamar esse intestino, vai desinflamar esse cérebro, porque um cérebro inflamado não dá conta nem de raciocinar. Quando nós recebemos, às vezes, um paciente que fisicamente ele tem um estereótipo, não é mesmo, Daniela? É aquele paciente que você chega, só de olhar para ele, você sabe que ele está inflamado. E essa inflamação, ela é intestinal, ela é cerebral, ela é desvio de rotas hormonais. Sim. Então, é extremamente complexo. Por mais que a gente faça uma consulta que dure 1 hora, é impossível abordar tudo isso. Sim. Então, é como você falou, esse modelo de atendimento atual leva as pessoas para isso. Deixa eu procurar uma pílula mágica, outra.
Enquanto essa informação não for passada para as pessoas de uma forma empoderada, né? O que eu faço com esse conhecimento? Então, deixa eu entender que uma consulta, mesmo que ela dure 2 horas, ela nunca vai conseguir alcançar todos os pilares, né? E todas as questões de saúde que precisam ser aos poucos trabalhadas para que, ao final de um tempo de acompanhamento, a pessoa se perceba como uma entrega de saúde. Sim. Porque ela foi se empoderando de conhecimento e mudanças. E aí, Samira, eu acho que reforça a importância do que a gente está fazendo aqui. Porque hoje a nossa vitrine é muito virtual. As redes sociais são aquelas pessoas que estão ali vendendo o melhor da vida delas, né? E o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer informação de qualidade, né? Para que as pessoas consigam fazer melhores escolhas, né? Exato. Entender como que funciona e como todas essas coisas estão interligadas, que a gente vai evoluir aqui na conversa, e conseguir fazer melhores escolhas para a vida delas e também desviar dessas propostas que estão aí estampadas em todo lugar, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é de suma importância nesse sentido, de trazer boa informação de uma forma simples, para que as pessoas fiquem munidas de informação suficiente para saber escolher o que realmente vai ser bom para elas, o que não vai, né? E que a cada momento essas peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar e as coisas comecem a fazer mais sentido. Como nós falamos, são 7 pilares da saúde, da medicina do estilo de vida. Eu vou linkar um próximo pilar. É claro que cada pilar, a ordem de entrada vai depender, como você falou, qual incêndio que eu tenho que apagar Exatamente, primeiro. exatamente. Mas colocamos a nutrição na base. Vou passar para o segundo pilar, que todos eles se interrelacionam, mas vamos colocar aqui o sono. Conta pra gente, um sono sem qualidade, o quanto ele sabota a sua intervenção nutricional? Não, totalmente. Também é uma coisa que meus pacientes escutam muito, porque é impressionante, Samira. Eu acho que eu não sei se eu consigo colocar em porcentagem, mas vamos colocar que uns 70%, 80% dos pacientes que chegam pra gente hoje, quando a gente aborda essa questão do sono, todos dormem mal ou dependem de medicamento para dormir, alguma coisa nesse sentido. E o sono, aí às vezes a pessoa vem com a demanda de perda de peso, por exemplo. A gente pode fazer um cardápio lindo, ela pode ir para academia todos os dias. Se ela não estiver dormindo bem, isso não vai funcionar, ela não vai alcançar os resultados que ela quer. Então, assim, o sono, ele está muito envolvido com questões hormonais, tudo está muito relacionado. Então, se esse sono não for de qualidade, não for reparador, ela pode estar fazendo o resto todo certo, que não vai conseguir ter o resultado que ela espera, né? É aquele paciente que tem uma frase típica: eu quase não como nada e eu não emagreço. O sono pode estar muito relacionado a isso. Então, é uma coisa que nós avaliamos sempre, né? Eu sei que você avalia, que eu também avalio com todo paciente. Como que é seu sono? Vamos falar de 2 questões, são várias, mas vamos pegar 2. O sono sem qualidade dispara cortisol, eixo, cérebro e intestino. A gente já tem aí o cortisol como um importante sabotador do intestino. Primeiro ponto. Sono sem qualidade, neuroinflamação. Também. Tem outras questões, né? Mas esses 2 pontos já explicam muita coisa. Sim, porque durante o nosso sono que muita coisa acontece no nosso organismo. Se a gente não dá esse tempo para ele, é igual a gente fala, muitas pessoas que às vezes trabalham no período noturno. A gente pega, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso e ela trabalha plantões noturnos. A dificuldade é muito maior. Exatamente, e principalmente por essa desregulação da questão do cortisol e tudo mais, é muito mais difícil. Então, aí a gente vê, e isso já está muito, muito claro na literatura também, do quanto o sono influencia em todos esses processos. Não tem jeito, não é só, vou descansar, não descansei. Não, ele tá interligado com tudo. Essa questão do trabalho noturno, ela levanta tantos questionamentos, porque eu vi recentemente na internet uma famosa falando sobre o jejum que ela estava fazendo. E aí a gente se pega rindo, né? Qual que era o jejum dela? Jejum noturno. Jejum noturno. Existe jejum noturno? O jejum noturno é fisiológico. Deveria ser fisiológico. Então, hoje as pessoas trabalhando à noite, invertendo o ciclo circadiano, exatamente, comendo à noite, o nível de estrago na fisiologia natural. E não só quem trabalha à noite, mas quantas pessoas acordam à noite para comer? Então, não é nem só às vezes relacionado ao trabalho, mas quantas pessoas acordam no meio da noite para ir procurar alguma coisa para comer? Num horário que, teoricamente, não é para a gente comer. Vamos fazer o link, então. Nós falamos de 2 pilares: nutrição,
sono. Aí vamos agora para um outro pilar linkado exatamente aí, que é gestão do estresse. Quem vai dormir bem se não começou de manhã gerindo seu estresse? Exatamente. Quem vai dormir bem à noite se teve um dia extremamente estressante, né? Também que chega no fim do dia, o cortisol também tá lá na tampa, em vez de ter caído, né? Que é o normal ao longo do dia, tá? Não vai conseguir, né? Pegar no sono, ter um sono, não vai conseguir pegar no sono, não vai conseguir manter esse sono, né? A gente tem essas questões, é o iniciar do sono, é a iniciação do sono. Exatamente. É a manutenção do sono e o aprofundamento do sono. Exatamente. Então, existe a medicina do sono. Sim. Né? Dentro da MEV, a medicina do estilo de vida, o sono ele é um pilar em que a gente se aprofunda muito, porque ele se linka de uma maneira extremamente complexa com todos os outros. E a gestão do estresse, né? A gente fala estresse no sentido de gestão. Então, compreender porque parece muito bonito, né? Ah, controle o seu estresse, né? A maioria dos profissionais de saúde dá essa recomendação. Não se trata só de dar a recomendação. Sim. Se trata de empoderar o paciente para ferramentas. Então, vamos voltar aqui. O paciente no centro de sua história, não a doença, porque ele precisa não só saber o que fazer. As pessoas não querem uma orientação. Faça atividade física, durma bem, coma bem. Isso é muito raso. Qual que é o nosso papel aqui? Quais são as ferramentas de gestão do estresse? E como eu aplico isso na minha realidade? Individualmente. Exatamente. E como que isso se aplica? E tudo que a gente conversou até agora, alimentação. Como que... a pessoa é diabética, ok. Ela precisa reduzir açúcar, ela precisa diminuir carboidratos simples, ok. Mas como que ela aplica isso na realidade dela? Né? O estresse. Ela tem essas rotinas que geram esse estresse, mas como que ela vai gerir isso na realidade dela? Né? É essa que é a questão. E aí a gente começa com uma questão que, no início, pode ser que essa pessoa precise realmente ser medicada. Sim. Ok? Sim. Sabendo que a medicação vai ser a muleta transitória até que essa gestão seja construída. Exatamente. Aí vamos voltar no nosso modelo de atendimento ao paciente. Como que nós vamos ajudar o nosso paciente a gerir o estresse? Se no imaginário dele, ele vai passar numa consulta uma vez por ano, 2 vezes no ano. É impossível de fazer essa gestão. Então, às vezes, vai sim precisar de uma medicação para gerir ansiedade, para aprofundamento de sono, até para que essa pessoa consiga, no outro dia, raciocinar, desinflamar esse cérebro aos poucos. E a gente faz isso com medicação, a gente faz com nutrição, diversas estratégias, que não é o foco hoje a gente aprofundar em cada pilar, mas apresentar os pilares. Sim. Então, gerir o estresse já está linkado diretamente em como a gente vai conseguir ou não a questão do sono. Né? Vamos passar para um próximo pilar aqui. Todos eles são importantes, mas vamos na gestão de tóxicos. Por quê? Se a gente não abordar e não entender esses tóxicos, o que vai acontecer? É uma pessoa mais estressada porque ela está intoxicada. É uma pessoa que, se intoxicada, ela não dorme. Que, se intoxicada, ela não tem noção e não consegue entender até a escolha dos alimentos que vão, né, tirar essa intoxicação. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre os tóxicos. Então, primeiro que quando a gente fala tóxicos, qual que vem primeiro na cabeça da gente? Cigarro, álcool, não drogas. Mas se a gente parar para pensar o que a gente coloca todos os dias para dentro, até pelos próprios alimentos, aí a gente volta lá, como está tudo interligado, a gente volta lá na questão das escolhas alimentares. Então, a gente está falando somente de agrotóxicos nos alimentos, a gente está falando do conservante que está ali no pão de forma, a gente está falando do corante que está ali no biscoito, a gente está falando, enfim, várias coisas que agridem nosso organismo e que fazem parte do nosso dia a dia. Né? A gente, nós duas, né, estudando a parte de intestino, modulação intestinal, a gente para e pensa, gente, existe uma regulamentação, uma lei no Brasil para regulamentar a quantidade de insetos que tem nos farináceos do Brasil. Então, o pãozinho que a gente come todos os dias,
pode ter um fragmentozinho de um grilinho, de uma baratinha, e isso é legalizado. Isso para o nosso organismo é um agente, vamos dizer, tóxico, é um agente nocivo, né? Então, todo dia, quais são essas escolhas que a gente está fazendo diariamente, coisas que fazem parte do nosso dia a dia? É o refrigerante, o açúcar em excesso. Quais são essas coisas que estão, de alguma forma, nos intoxicando, gerando disfunções do nosso metabolismo? Desvios de rota metabólica, exatamente. Como que a coisa que era para funcionar de um jeito e não está funcionando, por quê? O que tá ali? E aí a pessoa fala, não, mas eu não fumo, eu não bebo. Tá, mas e o restante, né? No imaginário dela, eu não tenho tóxicos. Eu não tenho um trabalho em que eu me exponho a amianto, enfim, asbesto. E aí, na cabeça, no imaginário dela, tá tudo bem. Sim. Né? Então, realmente, essa é uma gestão em que eu vejo que o empoderamento de conhecimento ajuda muito as pessoas a entender. Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente que tem rinite alérgica. O paciente que tem alergia ali a ácaros, aí tá lá no seu otorrino, tá fazendo essa gestão, tá usando bombinha, às vezes não melhora. Ok, ele não pode cheirar ácaro. Aí vai lá, troca a fronha, né? Todos os dias, tem aquele cuidado todo ali com a coberta, com, né, a higiene. Então, ele conseguiu entender que o ácaro para ele, por exemplo, é um problema. Tá, se eu não posso cheirar ácaro, eu posso comer ácaro? Aí veio o que você falou, eles estão nas farinhas. Então, compreender que a questão do saudável, eu vou diminuir bolo, eu vou diminuir pão. Gente, farinha, de todos os jeitos. Eu vou fazer um bolo sem glúten. Ok, é melhor, mas é farinha. Sim. Então, assim, até para que a pessoa entenda o que é uma dieta com menos glúten, menos inflamatória, ela tem que entender também que não é só tirar, às vezes, o glúten. O vilão às vezes não é o glúten em si, né? É aonde ele está inserido, né? E aí a gente tem essa questão polêmica das farinhas, que foi uma coisa que você colocou. E todo mundo assusta. Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, que existe uma lei que fala a quantidade de inseto que pode ter no alimento, que é permitido. Existe isso no Brasil. E aí a gente fica assim... É aquela coisa, são escolhas que estão fazendo por nós, que a gente nem sabe, né? Escolhas que estão sendo feitas por nós. Então, empoderamento de conhecimento. Sim. Hoje, na área de saúde, a gente está muito longe de como funcionávamos antes. Antes, o profissional de saúde, ele lidava com o seu paciente, com o seu cliente, em um atendimento que era um atendimento que eu chamo de verticalizado. Eu prescrevo, o paciente, teoricamente, vai lá, via receita, compra. Hoje, as relações, elas são horizontais, são troca. Então, é preciso empoderar a pessoa de conhecimento para que ela faça os movimentos. Sim, exatamente. E assim, aqui a gente não está falando, Samira, que, então, eu sempre trago muito para a nutrição, né? Porque é a área que eu lido todos os dias. A gente não está falando assim, então só vou poder comer orgânico, só vou poder... Não é esse o caminho. Aí é o que a gente bate de novo na tecla. É a pessoa ali, tá? Qual que é o contexto que essa pessoa está inserido? Às vezes tem tantas coisas que precisam ser ajustadas que a gente não... Eu falei, a gente não vai fazer a limpa de uma vez e pôr tudo no que é um ideal. Mas dentro do contexto daquela pessoa, nossa, se eu fizer isso, eu já vou ter resultados excelentes. A gente fez, deu certo, agora vamos avaliar o que precisa ser feito. Então, porque o pessoal tem muito também essa questão de, não vou no nutricionista ou não vou em determinado médico porque o que ele vai me passar é caro e eu não vou dar conta de comer. Porque vai me mandar comer chia, linhaça, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não é assim. E não é isso para todo mundo. É realmente olhar cada pessoa com as suas necessidades e no contexto que ela está inserido. Como que é hoje? O que eu preciso alterar hoje naquilo ali para a gente começar a ter resultado? E essa questão da honestidade nos relacionamentos com o profissional. Sim. E quando a gente fala de estilo de vida, se tem vários passos que eu tenho que dar, se são 7 pilares, esses 7 pilares não tem que ser trabalhados de uma vez só, de jeito nenhum. É o incêndio que está queimando primeiro, né? A gente vai dar um enfoque naquele momento para o que precisa de mais enfoque, né? Então, é essa avaliação que precisa ser feita. E além do que está queimando primeiro, a gente tem que pensar até essa questão da troca, né? Porque aos meus olhos como profissional, às vezes o que está queimando primeiro é o sono, por exemplo. Para a pessoa,
às vezes, para a afetividade dela, o que está queimando é outra coisa. Sim. Então, essa sensibilidade que nós temos que ter, ela é muito fina, porque não é o pilar que eu acho que ele tem que trabalhar, é o pilar que ele está pronto para trabalhar. E outra coisa, Samira, eu reforço até a importância de trabalhar com vários olhares ao mesmo tempo para o mesmo paciente. Então, por exemplo, nós dividimos pacientes, né? Então, tem pacientes que são seus e são meus também. E, às vezes, ele vai trazer para você uma demanda que impacta na minha conduta, mas que ele não vai trazer para mim, por algum motivo. Então, até essa troca entre os profissionais é muito importante. Então, essa discussão não é o trabalho multidisciplinar, é o trabalho interdisciplinar, né? Porque não é simplesmente ser acompanhado por vários profissionais. Exato. Mas qual que é essa troca desses profissionais? Olha, eu estou atendendo fulano de tal, ele trouxe essa demanda, ele trouxe para você também. O que você acha que a gente pode fazer? O que você acha que a gente precisa priorizar? Sabe? Então, assim, aí vem essa importância desses multi-olhares, né? Vários olhares. Porque é isso, às vezes ele vai trazer demandas que não vão ser enxergadas por mim naquele momento. E que você enxergou e às vezes é uma prioridade naquele momento. A multidisciplinaridade, ela realmente consegue trazer, né, um holofote de outros ângulos. Sim. E aí a equipe, o trabalho em equipe, realmente ele consegue ser muito mais efetivo do que, né, um único olhar. É por isso, só até retomando, quando eu falei que eu ia voltar para Caratinga, que eu buscava alguma coisa disso, foi porque a minha formação é essa. Eu fiz uma residência interdisciplinar, onde eu dividi o cuidado com vários colegas. E para mim era muito difícil, na hora de sair para o mercado de trabalho, encontrar esse ambiente para trabalhar. Porque as pessoas ainda não estão, a maioria ainda não tem esse pensamento e esse olhar. Por isso que quando eu encontrei vocês e a gente se encontrou, foi tão feliz. Porque são profissionais que têm esse cuidado mesmo. Foi um encontro energético. Foi. Né? Falando sobre o encontro energético, vamos lá. Vamos linkar isso. Conexão. Conexão é o outro pilar que alguns chamam de gestão de relações afetivas, né? Gestão ali dos relacionamentos, né? E medicina do estilo de vida chama de conexão. Para um paciente ser abordado nesse pilar, que eu não considero que ele é o primeiro, eu sempre considero ele um pouquinho depois, porque como que eu vou trabalhar uma pessoa nas suas conexões saudáveis se ela dorme mal, se ela come mal, se ela está intoxicada? Então, ele acaba sendo um pilar que, ao meu ver, ele vem um pouquinho depois, porque se essa base que a gente falou aqui antes dos pilares anteriores não tiver, de certa forma, alinhada, como que essa pessoa vai ter uma boa relação? Se ela não dormiu bem à noite, como que ela vai chegar bem para estabelecer uma relação de trabalho saudável, por exemplo, com os seus colegas na manhã seguinte? Então, nós vemos muitas pessoas hoje disfuncionais nas suas relações, tanto de trabalho, quanto de família, conjugais, não é mesmo? E aí, nesse pilar, eu ainda tenho outros 2 pontos de vista, assim. Você falou, às vezes não é aquela intervenção imediata que a gente faz, até porque a depender dessa relação emocional, não é uma coisa que a gente acessa tão fácil. Exatamente. E que a gente dificilmente vai acessar se a gente tiver só um contato com esse paciente. É uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, porque é uma troca. Né? Até uma troca uma questão de confiança, até para o paciente trazer para a gente outras questões, tanto dele com outras pessoas, do que de outras pessoas para com ele. E isso até na própria adesão, né? Que é o segundo ponto. E aí, trazendo de novo para a questão da nutrição. Uma pessoa resolve que precisa mudar os hábitos dela, né? De forma geral, e procura um nutricionista para isso. Só que dentro da casa dela não tem apoio nenhum. Então, é uma mulher que quer melhorar, precisa perder peso, está com algumas questões de saúde que precisam ser melhoradas. Ela é a responsável por fazer a alimentação na casa dela, porém, ela não tem apoio nenhum do marido, dos filhos. Todos querem continuar de uma maneira que ela ali já não considera que seja mais adequada. Então, até essa questão vai impactar na adesão dela. Né? Ou às vezes é uma pessoa que depende de outra para o preparo das refeições. Então, assim, trazendo bem para a questão da nutrição, a gente cai na mesma coisa. Não adianta eu construir um plano alimentar, uma dieta perfeita, se aquilo não estiver dentro do contexto. Se eu não considerar, quem cozinha para você? É você? Como que é? As pessoas na sua casa têm hábitos parecidos, cada um come de um jeito. Então, até essas relações interferem na adesão, seja ao tratamento
medicamentoso, seja num cuidado alimentar, seja em várias outras questões, né? E aí eu volto na questão de ferramentas. Existem ferramentas interessantes para fazer conexão? Existem. A gente poderia ficar um episódio inteiro falando sobre isso. A gente entra aí um pouco na psicologia, a gente entra na espiritualidade, que vai ser um pilar que a gente vai falar no final. Mas são para mostrar que esses pilares todos se conectam. E o trabalho com eles é devagar. Sim. Começa com um, interliga com o outro. E a gente vai caminhando com o paciente para entender quais movimentos ele está fazendo para estar pronto para trabalhar cada um. Uhum. Até numa primeira consulta, né? Vamos até colocar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Num primeiro atendimento, numa primeira consulta, é impossível falar sobre o SET. Uhum. Isso vai ser algo que nós vamos construir aos poucos. Isso. Até que, em vários encontros, a pessoa que está, né, depositando em nós essa confiança, em algum momento ela tem esse insight, olha, agora eu consegui entender como que isso tudo se integra, né, de uma maneira aí interessante. Vamos conectar agora com o próximo pilar, o nosso penúltimo pilar, que é movimento. Aí, esse pilar, às vezes, ele entra mais cedo. Tem paciente que está pronto para ele, às vezes, mais cedo. Tem paciente que depende de outros pilares para estar pronto. Tem paciente que chega para a gente e fala, do que eu estou querendo mudar aqui, o que eu acho que é mais fácil para mim começar é entrar numa aula de dança, por exemplo. Às vezes, ele já traz isso pronto. E tem paciente que, às vezes, é o contrário. Eu não consigo levantar da cama para fazer qualquer atividade, por quê? Porque eu estou extremamente fadigado de manhã. Por que eu não durmo? Por quê? Aí a gente começa com outras bases, né? Exatamente. Como que um paciente que só tem alimento sabotador vai conseguir sair de casa para fazer atividade? Não vai ter motivação nenhuma para isso. E eu falo que isso são coisas que também se retroalimentam. A partir do momento que, às vezes, ele começa a fazer uma modificação na alimentação, que seja, ou em algum processo de doença que ele tem, ele vai sentir a necessidade de melhorar outras coisas. E, ao mesmo tempo, se ele, já me propus a levantar, vou fazer alguma atividade, vou para academia, vou fazer uma dança, o que seja, ele vai chegar em casa e falar assim, nossa, me deu um trabalho fazer isso, eu vou me sabotar dessa forma? Então, são coisas que se retroalimentam também. Mas, para isso, é igual você falou, ele precisa estar pronto. E o que eu acho muito interessante é que esse pilar não é atividade física, é movimento. É movimento. A gente não tem essa, você vai começar a fazer dieta, você tem que entrar numa academia, você precisa fazer musculação, você precisa... Não. Ele precisa se movimentar de alguma forma. O que eu falo muito é, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Ele precisa se movimentar, a gente precisa de movimento. Dani, eu não tenho tempo, hoje eu não tenho tempo, eu não consigo fazer uma atividade física oficial, né? Vamos dizer assim, ir para uma academia. Ok, mas o que você pode fazer na sua rotina? Exato. Você pode ir a pé para o seu trabalho? Exatamente. Não, eu não vou a pé, eu vou de ônibus. Você pode descer um ponto antes? Você trabalha num prédio que tem elevador, você pode subir de escada? Sabe, às vezes são coisas que a gente acha que não vai ter efeito nenhum, mas no longo prazo tem. E enquanto não dá para ser de outra forma, você não tem como aderir a uma atividade física X, mas se eu conseguir fazer isso, eu já saí daquele ponto do nada. Nossa, isso que você está falando é extremamente importante, porque tem pessoas que bloqueiam, literalmente, por pensar, então se não dá para eu entrar na academia para fazer musculação, então eu não faço nada. E é o que a gente estava conversando aqui agora um pouquinho, antes o feito do que o perfeito. Exato. Às vezes espera um momento que fala, eu só vou começar quando eu tiver tempo de ir, de fazer com personal, de não sei o quê. Não, se hoje não tem como ser dessa forma, é melhor fazer alguma coisa do que simplesmente não fazer, né? Então, é por isso que esse pilar é movimento. Ele não é atividade física, ele não é ir para academia, é movimentar. O corpo, ele foi feito para movimentar. Eu ainda brinco com os pacientes. Você escova dente todos os dias? Você toma banho todos os dias? Você precisa se movimentar todos os dias. Não tem uma escolha, não é um luxo, vamos dizer assim. É para isso que o corpo foi feito, né? E essa criação de rotinas, ela é devagar. Sim. Você não vai pegar uma pessoa que é totalmente indisciplinada em todas essas áreas e do nada, eu vou traçar uma rotina no papel e você fala, nunca que vai funcionar. Não vai aderir. A gente precisa ir aos poucos entendendo o que funciona para aquela pessoa naquele determinado momento que ela está vivendo. Porque às vezes o que é ideal para ela agora não vai ser amanhã. Então, isso tudo precisa ser feito de uma forma, é uma construção, é contínuo. Não tem como ser um episódio ali, fragmento.
Eu tive uma paciente recente que foi bem interessante, nessa questão de trabalhar os pilares. Ela tinha vindo em uma única consulta no primeiro momento, que foi o segundo encontro com ela, e aí ela foi entendendo essa construção. Ela chegou na segunda consulta, a primeira consulta, eu estabeleci como meta para ela voltar para mim, me dizendo o que que ela pensou de movimento, de atividade física, de algo de movimento que ela poderia fazer Caberia, né? e que caberia na rotina dela. Então, nós traçamos algumas estratégias na primeira e quando ela voltou, para minha surpresa, ela chegou muito sem graça e pedindo desculpas, porque eu não consegui cumprir o que a gente tinha acordado. Olha, eu não estou fazendo atividade física, mas o que eu dei conta de fazer foi entrar na yoga. Aí eu brilhei. Eu falei, o quê? Você fez? Você fez e fez muito. Por quê? Porque não só foi ela conseguiu entender que não só era uma atividade de movimento, mas era uma atividade que, inclusive, se conectava com Com outros pilares. Olha que brilhante. Ela entrou para yoga, ela fez conexão com pessoas e ela ainda acionou a espiritualidade dela. Sim, e aí, sabe, é usar a tecnologia a nosso favor também. Hoje em dia a gente consegue fazer isso de casa, se a gente não tem oportunidade, às vezes, de ir em algum lugar. Então, assim, a tecnologia não pode ser só também destrutiva, igual está sendo em muitas questões. Mas a gente tem que aproveitar o que isso tem de bom. E o que tem de bom é que tem muita gente oferecendo isso, às vezes até de graça. Você entrar no YouTube, você acha vídeos de yoga, de pilates, de exercício físico que dá para ser feito. Exercício com peso do corpo. Exatamente, dentro de casa, com 20 minutos, meia hora. Ah, Dani, mas eu não tenho uma hora. Ok, você tem 20 minutos, 15 minutos. Exato. Você vai fazer ali algum movimento que vai te trazer algum fortalecimento. Quem disse que tem que começar com 30, 40 minutos? Para quem não faz nada, às vezes, eu tenho uma bicicleta no meu terraço da minha casa, uma esteira. Muito comum, encostada lá, um de elefante cabide. branco. Eu brinco que vira cabide. Mas essa pessoa não parou para pensar que se ela acordar, subir, mas eu não tenho energia. Mas você consegue fazer 5 minutos? Você volta para mim me contando se você conseguiu fazer 5 minutos e ela se surpreende. Sim. E às vezes aquele gatilho de 5 minutos, ele vira o start que ela Sim. precisava. Ela fala, não, hoje eu fiquei 5, não. Hoje eu vou ficar 10. Eu vou ficar 11. E vai, sabe? É isso, é preciso desse primeiro movimento. Mas às vezes esse primeiro movimento também é muito difícil, sabe? Né? Mesmo um pequeno movimento. Exatamente. E às vezes ele é muito difícil. E aí também a importância de você ter uma rede que te apoia nesse sentido, né? Porque às vezes de você só por você, da pessoa só por ela, é muito difícil de sair desse ponto. Mas você ter ali algum profissional que te apoie e tudo mais, fica um pouco mais fácil, né? E pegando esse caso de exemplo, vamos fazer o link com o nosso último pilar, o nosso 7º pilar. Por último, mas não menos importante, que é a espiritualidade. No caso dessa paciente que entrou para yoga, aí você fala assim, não, mas yoga não é religião. Mas quem disse que espiritualidade é religião? A gente já começa por aí. Uhum. O que é quando a gente fala em espiritualidade? É a sua conexão com a sua essência, com si mesmo, com o que você acredita, com algo que te traga uma energia de bem-estar, algo que transcende. Que te move de alguma forma, Que te né? move. Então, essa gestão, ela pode estar interligada com vários, por isso que eu coloquei movimento e depois a gente finaliza com espiritualidade, porque tem muitos movimentos que nos linkam com espiritualidade, que nos linkam com essa leveza. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da música. A música, por si só, ela remete à espiritualidade de uma forma extremamente profunda. Sim. Sem que a gente não tocou aqui em religião. Uhum. Não tem discussão nenhuma sobre qual religião. Se tem uma religião, se rezar um terço faz bem, isso entra em espiritualidade, ok. Mas se você entra, às vezes, numa dança, ou se você trabalha uma musicoterapia, isso tem espiritualidade junto. Então, ampliar a visão do que é espiritualidade, de como que isso impacta no nosso bem-estar, é algo que também é nosso papel como profissionais de saúde. Até porque, igual a gente está falando, todos esses pilares estão linkados de alguma forma. Então, a espiritualidade, às vezes, vai estar muito relacionado com suas conexões, né, emocionais, pessoais, interpessoais, vamos dizer assim. Então, tudo isso vai se ligar e vai fazer uma conexão em algum momento. Mesmo que, às vezes, inicialmente a pessoa não esteja vendo isso vai ter uma relação, né? Exato. Então, nós passamos aqui pelos nossos 7 pilares aí da medicina do estilo de vida. Vamos recapitular para quem está nos assistindo, né? A gente começou pela nutrição, depois nós fomos para o pilar aí do sono.
Depois do sono, nós passamos pelo estresse. Do estresse, a gente veio para os tóxicos. Dos tóxicos, nós fomos para as conexões, o movimento e, por fim, a espiritualidade. E todos eles, como você pontuou agora, eles estão emaranhados, não tem como separar um do outro. O que nós temos é que, às vezes, para aquela pessoa, naquele momento, esses dois ou esses três estão totalmente interligados no motivo que trouxe ela aqui. Uhum. Quando uma paciente fala para a gente assim, eu vim porque eu quero tratar a minha hipertensão. Se o nosso olhar se reduzir à hipertensão, a nutricionista vai regular o sódio, o médico vai passar um medicamento. A gente está simplificando a complexidade do ser humano. Sim. Não é dessa forma. O nosso olhar para as pessoas que buscam saúde, ele está muito pobre quando a gente faz isso. Então, hoje, a medicina do estilo de vida, ela tem feito um resgate do olhar para o ser humano, porque como a gente se fragmentou, não é mesmo? Existem nutricionistas que trabalham em áreas diferentes, médicos com suas especialidades e suas subespecialidades. Uhum. Então, essa fragmentação, se ela não tiver um olhar, um background nesse sentido, a gente perde a essência do cuidado das pessoas, não é verdade? Exatamente, exatamente. Não tem como. Eu acho que assim, por mais que, igual você falou, cada um trabalhe ali na sua especialidade, né, no seu olhar, é, eu reforço, né, o que eu falei. É a questão da conexão com os outros profissionais e com as outras demandas que você está enxergando ali. A gente não pode, Samira, às vezes um paciente chega para a gente e a gente viu alguma coisa que às vezes não é não faz parte da nossa conduta ali resolver aquilo, mas ignorar, né? Porque isso vai impactar totalmente no resultado que a gente vai ter com aquele paciente. Então, assim, é muito importante a gente construir relações, aí eu digo a gente enquanto até profissional, construir relações com outros profissionais, até para a gente saber, poxa, essa pessoa eu acho que daria muito bem, ela tem uma questão física importante, talvez um fisioterapeuta que seria muito importante. Então, assim, você ter esse olhar e essa rede também, de alguma forma, mas e de pessoas, eu falo que a gente se atrai. Então, pessoas que têm um olhar parecido, que você vai poder fazer essa troca, porque é muito importante. Também não adianta eu simplesmente falar, não, você está assim, assim, assado, procura fulano, ou procura um fisioterapeuta, igual eu exemplifiquei aqui, e você não vai ter retorno daquilo nenhum. Mas se aquilo ali influencia na sua conduta de alguma forma, é preciso ter essa conversa, né? E esse entendimento. E entender em qual momento que isso vai ser feito. Né? Exatamente. Caminhar para um outro profissional não é simplesmente enxergar a necessidade, é enxergar em qual momento que você vai aquilo fazer. É importante. Em qual momento que aquele paciente ele está pronto para ir por aquele caminho. Né? Às vezes, numa primeira consulta, a única coisa que a gente consegue passar para o paciente de uma maneira estratégica em relação ao todo é que ele entenda que naquele momento ele consegue movimentar essas peças. Que se ele conseguir enxergar que existem outras peças e que nesse momento, calma, ele não vai ser pressionado a fazer isso. Ele não tem obrigação de já agregar um outro profissional naquele momento. Né? Se ele tem essa tranquilidade, é mais fácil também dele aderir à primeira pecinha que você propõe para ele movimentar. Então, hoje, essa questão do imediatismo é algo que a gente precisa fortemente desconstruir. E aí eu vou fazer aqui a analogia ao projeto social que nós tivemos no ano passado e que, ano retrasado, porque nós duas engravidamos, nós paramos o nosso projeto e que nós vamos retomar, né, em algum momento, que foi o projeto social Tâmaras. Sim. Para trazer exatamente essa construção de conhecimentos, pensando nas escolas, pensando nas crianças, mas eu vou retomar o propósito do nosso projeto, que era o quê? Uma árvore de tâmaras. Que não é para aquela geração, né? É para uma próxima que a gente está construindo, que né? remete ao não imediatismo. Isso, exatamente. Que remete ao que eu vou plantar, que eu vou colher frutos a longo prazo. Ou a gente não vai colher, mas as pessoas que estão ficando aqui vão colher, as outras né? Gerações Exatamente. Vão colher. A árvore de tâmaras, ela tem uma simbologia que eu acho linda, ela é maravilhosa. Porque eu estou plantando algo que eu não quero colher o fruto amanhã.
né? Tem coisas na medicina do estilo de vida que é muito fácil, sim, o paciente perceber que, às vezes, uma conduta que eu vou ter hoje, amanhã, eu já senti um impacto. Tem coisas que são a curto prazo, coisas que são a médio prazo, tem coisas que são a longo prazo e tem coisas que eu vou deixar para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, as assinaturas epigenéticas, porque tudo que a gente faz no nosso estilo de vida, eu vou fazer ali um carimbo, não na minha genética de base, mas nas conexões dos meus genes, que é o que a gente chama de epigenética. Exatamente. Então, todos esses pilares que nós conversamos aqui, eles fazem imprints, né? Na nossa forma metabólica e ali genética de comunicar. E isso passa. Sim. Isso passa para as outras gerações. É algo que é muito lindo, não é mesmo? Esse empoderamento de conhecimento que nós podemos transmitir para as pessoas. Exatamente. E aí, também reforço o que eu falei, para a gente não ficar vendido para esse turbilhão de informações que a gente recebe a cada segundo. É muito importante a gente ter esse conhecimento, essas orientações, esse conhecimento para saber realmente fazer melhores escolhas, né? Para a nossa vida, para a vida de quem está próximo da gente, para quem a gente influencia, para quem a gente quer influenciar. Então, assim, é muito importante a gente estar munido de boas informações para a gente conseguir, né, tomar as melhores decisões aí para nós e para a nossa saúde, né? Esse, então, é o episódio 0, não é, Daniele? Da nossa RessoiCast. E, assim, é uma manhã que nós estamos passando aqui de forma muito agradável para poder apresentar esse projeto. Então, esse é o episódio base que nós montamos para construir essa entrega, que começa agora. Então, serão vários episódios do RessoiCast com esse intuito de trazer literalmente um empoderamento de conhecimento para que em cada área que vem aqui, né, cada entrevistado que vem aqui conversar com a gente, que as pessoas consigam enxergar esse por trás. Cada especialidade, né, cada tema que seja colocado, que no fundo, né, a gente construa essa questão. Existem pilares da vida que estão por trás de qualquer intervenção de saúde. Exatamente. E a cada conhecimento que a gente vai construindo, uma peça desse quebra-cabeça vai se encaixando e aí a gente consegue realmente fazer relações na área de saúde, intervenções na área de saúde que façam sentido para que a pessoa realmente dê um passo. Porque uma coisa que às vezes a gente falha em compreender é não só saber vai gerar mudança, né? Eu orientei aquele paciente a fazer movimento, a se movimentar, orientei a se alimentar melhor. Simplesmente receber, você precisa fazer isso? Não é suficiente. Não é suficiente. Ele sabe que precisa. Mas isso é muito raso. Sim. É muito fácil simplesmente falar e transmitir, transfere para o paciente a responsabilidade. Eu já te orientei, vai lá e faz. Não é simples assim. Existem conhecimentos em camadas que precisam ser construídos, né? E existem ferramentas que precisam ser entregues para que as pessoas façam esse movimento. Então, é a analogia que eu sempre faço com a escada. A gente sabe o que está lá no topo. A gente sabe qual que é o nosso objetivo final. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem essa construção de um ideal. Mas a gente não consegue pular direto para o topo. A gente tem que ir por degraus, né? E cada degrau, às vezes, vai exigir uma construção, vai exigir ferramentas, vai exigir um material para você construir. E saber também que todo pilar que a gente mexer, em algum momento ele vai falhar. Sim. Ter essa consciência que eu comecei a me movimentar aqui, já antever qual sabotador que pode acontecer que o nosso plano vai dar errado. Então, se o paciente já sabe, eu posso escorregar aqui, eu posso falhar aqui, e se eu me sabotar aqui, eu vou dar um exemplo bem prático, só para ficar ilustrativo. Me sabotei na dieta, jejum intermitente no outro dia. Já dei uma ferramenta. São muitas, não é? Então, assim, hoje a gente não vai conseguir falar de várias, a gente vai construir só aos poucos, mas existem ferramentas para consertar quando você escorregar. E mais ainda, existem ferramentas, eu falo assim, de controle de danos. Se eu sei que isso aqui pode me sabotar, como que eu posso, às vezes, construir para que isso não me sabote tão tanto naquele momento? Como que eu posso fazer isso um pouco diferente? Às vezes eu não vou abrir mão desse sabotador, que às vezes é importante para a pessoa naquele momento, mas como que isso pode ser de uma maneira menos prejudicial? Então, às vezes, a gente até
antever essas coisas, a gente já consegue, Até para né? não criar culpas, não é verdade? Sim. Porque às vezes a utilização de um sabotador é o que naquele momento a pessoa tinha para sobreviver àquele instante e àquela circunstância. Exatamente. Então, nós utilizamos coisas ruins para sobreviver. Então, é muito fácil, às vezes, a gente jogar pedra ou criticar um alcoólatra ou um tabagista sem entender a fundo que aquela era a estratégia que ele tinha para, às vezes, se manter vivo naquele momento. Mas isso não significa que aquilo tem que perdurar. Sim. Então, essa compreensão e essa construção, ela é muito devagar. Então, assim, o que é a ideia do programa é que quem está nos ouvindo entenda que é o objetivo aqui, né, de a cada episódio ajudar a compreender, a trazer esse empoderamento de conhecimento para que as pessoas realmente consigam assumir a sua história com ajuda, mas com uma consciência mais profunda do que cada orientação significa, para que não fique simplesmente algo, faça isso, Raso, não né? tão raso. A gente precisa ser mais profundo com as pessoas. Daniela, eu agradeço imensamente, tá, o seu aceite de participar comigo agora dessa jornada do RessoiCast, né? Tá aqui o nosso episódio 0, né? O nosso propósito, que a gente propõe que seja entregue, né? Que nós vamos fazer aí com coração, com alma, né? Com espiritualidade. E eu agradeço a quem ficou até o final, quem está aqui nos ouvindo. E se este conhecimento foi profundo para você, se esse conhecimento fez sentido para você, ressoe.